em dia eu já faço isso instintivamente, tá? Eu sou uma pessoa que eu estou sempre atento ao presente, tento evitar ficar muito no passado, a não ser que seja para me poder aprender algo que eu já me lasquei, né? E com relação ao futuro eu sou também um pouco visionário, porque eu imagino lá na frente a demanda, eu tento entender o que as pessoas não entendem, justamente para me saber algo que a maioria não sabe. Perfil psicológico abalado, esse daí do Dr. Tiagão, né? Mas vamos lá. Como ter ideias, seja ideias de apresentação de uma monografia, ideias que você quer fazer uma palestra, explicar algo para alguém, seja também bom, para fazer uma redação do Enem, né? Como eu posso ter mais ideias? Vou dar a maior dica e a melhor de todas. Você tem que aprender a fazer pergunta para si mesmo. Aprender a fazer a pergunta. Eu sempre gosto de citar Einstein com relação a perguntas. Os porquês, relacionar a causa. Nada mais é do que o porquê. É isso. Bom, relacionar a causa. Você já tem essa ideia, o Thiago já está falando alguma coisa aí muito doida. Fala dessa maneira, tá? Porque é o meu jeito. Adoro me expressar de uma maneira assim que se faça ser entendido. Bom, e como ter mais ideia? Ideia numa redação, ideia de apresentação, ideia de monografia, fazendo perguntas. Lembra, eu citei Einstein? Não esqueço não, sou bom de memória. Bom, vamos lá. Einstein disse o quê? Ele tem uma passagem que ele fala: se eu fosse morrer dentro de uma hora, em termos mais simples ainda, tá? Se eu fosse morrer dentro de uma hora, eu ia passar 55 minutos pensando na pergunta certa que ia me fazer escapar da morte. Em 5 minutos eu achava a solução. Então é muito mais difícil, muito mais importante fazer a pergunta certa, para pensar na pergunta certa. E aí, se o tema de redação for sobre astronauta, eu já gravei um vídeo falando nisso, fazer uma redação do Enem que tem muito sucesso falar disso. Bom, aprenda a fazer os porquês. Se o tema vamos supor, um tema qualquer, um genérico aí, astronauta, que eu citei já. Por que ele ser astronauta? Bom, porque é uma posição gloriosa dentro da sociedade, de destaque, fazer. Isso aí são os meus, porque você tem os seus, tá? Aí se pergunta de novo, pensa em outra pergunta com relação ao astronauta. Bom, por que seria necessário ser astronauta? Porque é uma profissão muito boa, bem remunerada, que leva o entendimento das pessoas. Isso é só eu, tá? Você pode ter outras ideias. Bom, vamos pensar em outra pergunta aí, sei lá. Bom, a partir desse momento já deve ter dado uma claridade na tua cabeça. Que o esquema é fazer perguntas. Você tem as respostas aí dentro do seu cérebro. Por mais que você pense, não tem. Claro que tem temas, né, de estudo que precisam do estudo. Você precisa entender um pouco a respeito daquilo ali. Mas se for um tema esporádico, bom, até mesmo para o seu estudo, esses porquês podem te ajudar. Se você vai desenvolver uma palestra e o assunto é venda, por que vender mais? Por que a venda é importante? Porque a venda é onde você produz lucro. Por que muita venda com a despesa alta leva à falência? Tá vendo? É porque eu gosto da área de negócio, tá? Mas é os porquês que te levam às respostas, é que te levam a criar ideias. E sempre se lembre-se ao criar ideias. As ideias preexistem, tudo é informação fabricada. Só basta você relacionar elas. Então, tenha isso em mente. Fique esperto e se pergunte: o que eu quis dizer com esse vídeo? Fique esperto. Obrigado.